A parte C desse versículo diz o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha o tema dessa mensagem. Vocês podem dizer comigo? Ouse usar a sua voz profética. Você crê que você é um profeta de Deus? Você crê que Deus pode fazer diferença através da sua fala, através da sua palavra? Isto é muito importante, sabia? Muito importante. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é fazer calar a sua voz. Você, diante dos problemas, diante das dificuldades, o diabo quer que você se torne um coitado. Ele quer que você viva de forma sem nenhuma expressão, sem nenhuma capacidade de força espiritual para fazer diferença. Que você viva aceitando tudo e de qualquer jeito. E, na verdade, não é assim, irmãos. Nunca foi assim. Eu não acredito que Deus nos chamou para que você e eu sejamos pessoas sem nenhuma expressão, sem nenhuma capacidade de fazer diferença aqui nessa terra. Se você existe, se você chegou até aqui, porque há um propósito. Eu sempre entendi assim. Sempre entendi assim. Há um propósito pelo qual eu existo. Há um propósito pelo qual eu nasci. Há um propósito pelo qual eu nasci na família que eu nasci. Há um propósito pelo qual eu nasci na cidade que eu nasci. E eu entendo dessa forma. Não é isso que me impede de desenvolver os planos de Deus para com a minha vida. Não importa. Não importa de onde eu vim. Importa para onde eu estou indo. Não importa quem eu fui, importa quem eu vou ser. Então eu entendo dessa forma. E quando você começa a compreender isto, você começa a ter uma rotina de vida diferente. Sabe? Paulo e Silas vinham de uma viagem missionária, passado por várias cidades. Agora eles chegam em Tessalônica. E nessa cidade, por 3 Shabat, diz a Bíblia, aí, no capítulo 17, nos versículos anteriores, eles discutiam e pregavam o Evangelho na sinagoga. E lá eles traziam a palavra de Deus, eles ensinavam o povo acerca da vida com Deus. Né? E isto é muito importante, porque você não pode, em um embate, em qualquer lugar que você estiver, não saber como usar a palavra de Deus a seu favor e a favor do reino de Deus. Você tem que ter conhecimento do que é palavra de Deus, do que é mundo espiritual. Porque é tudo que o diabo quer que eu e você viva na ignorância. Porque se você viver na ignorância, no aspecto espiritual, você vai ser destruído, você pode correr o risco de aceitar qualquer ensino. Qualquer eis te digo vai enganar você. Sabia disso? Qualquer revelaçãozinha barata, qualquer adivinhação, porque na verdade o diabo faz é adivinhar, não é revelar. O diabo sabe o que você fez hoje e até agora. Ele sabe o que você fez ontem, ele sabe o que você fez semana passada, ele sabe como é que foi a sua rotina da madrugada. Então ele sabe tudo sobre você. Para ele falar acerca de você, quem você foi, quem você era, aonde você nasceu, quem são seus pais, não é nada para ele. Agora, na maioria das vezes, as pessoas se impressionam com isso. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu conheci um camarada que é pastor, embora já é falecido, faleceu no período da Covid, lamentavelmente. Ele se tornou um grande pastor. Na nossa época de jovens, ele estudava em um colégio aqui nessa cidade, fazia cursinho. E num belo dia, naquele cursinho, quando deu o momento do intervalo para o recreio,
duas pessoas que estavam naquele cursinho pediu o professor para ficar com os alunos alguns minutos ali. E aquela dupla disseram que tinha muitas coisas para falar de importante para eles. E todo mundo aceitou. E ele estava sentado em uma das primeiras cadeiras, ele foi o primeiro. Aquela dupla que estava lá disse para ele: você é filho de pastor. A sua família, todos são músicos. Todos são. E falou toda a vida do cara. E ele ficou assustado, ficou angustiado. E aquilo deixou ele impressionado. Imagina ele, sendo cristão, criado na igreja, certo? Criado na igreja, e ele ficou assustado. Imagina com os demais que estavam ali. Nenhum dos que estavam ali saíram. E os caras, de um a um, contaram a vida de todos que estavam ali, deixando todos bastante impressionados. No final, eles disseram quem que eles eram, contaram quem que eles eram, e disseram a todos ali: nós somos espiritualistas, iguais a nós somos 50 aqui em Goiânia, que estamos espalhados em vários colégios dessa cidade, para um propósito. O certo é que esse rapaz, jovem, na época, e ele disse que ele ficou muito impactado com aquilo, e não soube usar a autoridade de Deus na vida dele. Ele não ousou a usar a palavra de Deus, ele não ousou a usar a autoridade de Deus sobre a vida dele. E ele travou na hora. Por quê? Porque o cara não estava bem. Você precisa estar bem. Olha nessa cidade, o que os judeus ali disseram? Estes estão transtornando o mundo. Esses caras estão transtornando o mundo lá fora e estão querendo transtornar o mundo aqui na nossa cidade. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo: esses caras são fortes. Eles não são de brincadeiras. Aonde eles vão, eles fazem diferença. O que eles fazem é algo assustador. As pessoas ficam impressionadas de ver a autoridade que esses homens têm, a autoridade com que eles ensinam a palavra de Deus. Então eles ficaram bastante perplexos de ver o que Paulo e Silas fez ali naquela cidade. Demônios indo embora, pessoas sendo curadas, e o poder das trevas não tendo nenhuma eficácia contra eles. Nenhuma. Aí que está o segredo. Se você não tiver a autoridade de Deus, se você não souber usar a autoridade de Deus sobre a sua vida em situações iguais ou aparentemente iguais, você pode ser completamente manietado. Você não vai saber o que fazer. Você não vai saber como agir. Por quê? Porque você não tem autoridade. O que é que faz você possuir ou ter autoridade? Sua vida de intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você passa a ter com Deus, menos medo você tem. Menos facilidade você vai ter de se tornar uma presa do diabo. Você vai saber lidar com o mundo aí fora. Você vai ter discernimento para entender como é que funciona aí fora. Você não vai se ajuntar com as coisas aí do mundo. Você não precisa disso, olha. Você não tem necessidade disso. Porque você tem autoridade de Deus. Você sabe qual que é o drama que nós estamos vivendo hoje, em nosso mundo, sobretudo no nosso país hoje? Grandes líderes estão fazendo isso aqui, ó. Você vai ver isso em muitos lugares. Eles estão ensinando uma graça sem lei, pregando sobre uma graça que não tem lei. Eles estão querendo fazer discipuladores sem disciplina. E o pior, pregando uma salvação sem regeneração. Não funciona. Não funciona. Nunca vai funcionar.
A graça tem lei, sabia disso? A lei não tem graça. A lei é sem graça. Mas a graça tem lei. Não tem jeito de você formar discipuladores sem disciplina. Não tem como você evidenciar uma salvação que não seja atrelada à regeneração. Não tem jeito, não funciona. Sou salvo, mas cadê? Qual que é o maior propósito da salvação? Qual que o que mais evidencia a salvação? Regeneração. Mudança de vida, mudança de rota, mudança de destino, mudança de atitudes. E isto faz toda a diferença. Muita diferença. Por exemplo, desde o primeiro século, o posicionamento do poder profético é algo inigualável. Inigualável. É um negócio extraordinário. Agora, por que eu não tenho essa ousadia de usar o poder profético na minha vida para fazer as coisas acontecerem? Porque eu estou meio fragilizado, meio pedra, meio tijolo, né? Eu ainda estou meio baqueado, eu não tenho ainda uma inteireza de vida cristã capaz de fazer diferença na minha vida. E não funciona, gente, não funciona. Deus está nos chamando para esses últimos dias para como se diz, talvez um reencontro. Sabia disso? Algo diferenciado. Uma história diferenciada. Um viver em Deus diferenciado. Que faça com que você consiga enxergar não apenas o pecado que está na vida do outro, mas, sobretudo, o pecado que está em você. Porque enxergar o pecado na vida do outro é muito fácil. Todos nós conseguimos fazer isso com muita facilidade. O difícil é reconhecê-lo e vê-lo em nós. Em nós. Mas quando você está inteiramente ligado, atrelado a Deus, às coisas do Senhor, isso torna-se mais fácil. Paulo e Silas fizeram com que os governantes mais poderosos do império tremessem. Sabia disso? Os governadores da época assustavam com este homem. Porque o cara era extraordinário. O cara realmente decidiu viver em Deus. Olha o que esse cara fala, M. Bondes. Elias fez uma oração bem pequena em público. Porém, orações pequenas respondidas em público é precedida de um longo tempo em secreto. Ele está falando, sabe o quê? Baseado em 1 Reis 17:1. Baseado na oração que Elias fez. Olha o que Elias fez. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Olha o que o cara está fazendo. Olha a oração desse profeta. Olha a ousadia desse homem, gente. Ele falar que não vai haver orvalho, não vai haver chuva, até que ele ordene. Sem chance. E foi só isso. Aí M. Bondes responde o seguinte: Elias fez uma oração bem pequena em público. Porém, orações pequenas respondidas em público, ela é precedida de um longo tempo de oração em secreto com Deus. Não é simplesmente levantar a mão e falar. Não é simplesmente... Não é bem isso, não. Você vai observar que as orações que Jesus fazia eram extremamente pequenas. As pessoas chegavam, Senhor, eu quero ser curado. Seja curado, em nome de Jesus. Eu que estou falando, né? Mas ele não falava disso. Era assim que ele respondia. Suas orações pequenas e poderosas em público. Mas havia o quê? Orações secretas ao longo do tempo. Então, o seu tempo de oração com Deus, sua intimidade com Deus. É por isso que eu sempre falo, irmãos, isso aqui é detalhe. Um culto de 1h30, igual o nosso de hoje, é detalhe. Uma oração que a gente faz aqui é detalhe. Um clamor que nós fazemos aqui é detalhe. Uma oração que a gente faz para alguém ser curado, para um demoniado ser liberto aqui na igreja, é detalhe.
Um belo dia, não tem muito tempo que na igreja, aqui na minha frente tinha uma mulher que ficou endemoniada na hora da palavra. Eu falei, irmãos, vamos fazer uma oração? Bora, Satanás, Satanás, sai, sai. E a mulher, onde eu estou? Ninguém nem percebeu. Porque, para que a exposição? Qual a necessidade disso? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Para que você quer saber? Ele vai falar, my name is cão. Pronto. Então você consegue entender essa ousadia de Elias, que está falando aqui a Bíblia Sagrada. O cara fala, vai chover, não vai chover, e não vai chover. E por 3 anos, diz a Bíblia, e 6 meses, não choveu, não caiu uma gota. A terra, naquela região, ficou seca. E quando é que choveu? Quando ele orou. Ele disse, agora vai chover. E choveu. Mas toda essa oração poderosa de Elias em público era precedida, irmãos, de um tempo longo em oração secreta entre ele e Deus. Por isso que é importante o seu tempo só a sós com Deus. Se você não consegue fazer isso, você nunca vai ter autoridade. É o que nós estamos vendo, o diabo fazer acontecer a vida das pessoas, ora. Estamos vendo dia e noite o diabo curtica a cara das pessoas, inclusive muitos cristãos, eu vejo, chega aqui, me ligam, eu vou na casa de um, na casa de outro, o diabo, como diz, sambangando na casa do povo, ora. E por que o diabo está fazendo isso? Porque ele sabe que ele pode fazer. Ele sabe que ele pode fazer. Porque você está manietado, você está com medo, você não tem autoridade. E você não pode permitir isso. Nós não podemos aceitar isso. Ei, para aí, alto lá, capeta. Quando as pessoas me procuram aqui nessa igreja, falando mais sobre experiências demoníacas que sobre experiências com Deus, isso me assusta muito, você acredita? Me assusta muito mesmo. Porque tem pessoas que parecem que vê o diabo todo dia o diabo tira a coberta dela, todo dia dá um coque nela, todo dia dá um empurrão. Gente, é muita liberdade, olha. Estou falando em tom de brincadeira, mas é assim, olha. Mas peraí. Vai. Um dia uma pessoa me procurou aqui e falou, pastor, eu vejo ele aparece, ele fala comigo, ele usa o carro, o rádio liga sozinho no carro e fala, e eu falo, está amarrado, capeta, e aí vai um dia sim, um dia também, eu falo assim, meu Deus, que doideira, moça. Nossa, mas isso é muita amizade. Não pode, não tem condição. Se você está cheio de Deus, sinceramente, eu não admito que o diabo faça isso. Eu não consigo entender. Eu entendo, não sou ignorante, que existem momentos difíceis que nós passamos, ora. É lógico que existe. Existem dias difíceis, existem noites difíceis. Eu já passei, não poucas vezes, noite difícil. Eu me lembro um belo dia, na minha casa, o meu filho era bem pequeno, certo? Eu ajoelhei na beira da cama para orar, e eu vi um negócio batendo asa nas minhas pernas. Mas eu levantei numa rapidez, irmão. Eu nem sei se levantei, eu flutuei. Aí a minha mulher acordou, já saiu vazada do quarto. Se vira, resolve aí, foi para o quarto do Jonatas, entrou e fechou o quarto. E eu acendi a luz, olhei lá, o que era? Era um morcego. Eu morava num prédio. Eu falei, mas o que você está cheirando aqui, varão? E o negócio começou a feder dentro do meu quarto. Uma catinga de alho podre. Aquela coisa horrível. Certo, eu fui lá, peguei um rodo, dei uma pancada na cabeça do varão. Está repreendido. Peguei ele, joguei fora, orei, ungi e voltei a orar. E uma catinga horrível, de enxofre. Isso é presença maligna. Orei, bati na porta, falei, irmã, está tudo em paz, resolvido, pode vir para a cama. Não vou dormir mais não. Dormir aqui, tudo em paz, tudo tranquilo. Isso é possível? É passivo? Ora. Mas parei, todo dia? Toda semana? Não, negativo. A minha casa não, a minha casa é consagrada ao Senhor. A minha vida é do Senhor.
Aonde eu estou, a presença que faz diferença é a presença do Senhor. Então você não pode aceitar isso. Confusão o tempo todo, brigas o tempo todo, aquela cachorrada o tempo todo. Isso não é normal, gente. Não pode ser normal. Não pode ser normal, isso não é correto. Então, veja bem, o que esse cara tinha? Ousadia. Mas essa ousadia que ele tinha, e tantos outros homens de Deus, não era uma ousadia normal. Por quê? Porque era precedida de um tempo gasto com Deus. Individualmente, todos nós que estamos aqui, precisamos de gastar um tempo com o Senhor. Não tem jeito. Se você não faz isso em casa, se você não tem esse costume, fatalmente você vai se tornar uma vítima fácil. Aí vem doença, vem problema, vem perturbação, vem confusão, e vem um monte de coisas. E que você, de repente, não vai saber o que fazer e como fazer. Por quê? Porque não é um negócio natural. É espiritual. E se é espiritual, como é que você resolve? Com armas espirituais. É o que você tem que fazer, é o que nós precisamos fazer. Olha, só para você ter uma ideia, Lutero era apenas um monge. Mas quando ele pregou as 95 teses na porta da pequena igreja, na obscura cidade de Wittenberg, a Alemanha e o mundo mudou. Olha o que um monge foi capaz de fazer. A ousadia do cara. Nunca houve um imperador, rei ou até mesmo dinastia que influenciaram tanto o mundo como esse monge. O que é um homem na presença de Deus? Você não tem noção. Certo? Se você soubesse da noção que isso representa, o quanto isso é importante. Eu me lembro, sabe, Líbana, que o pastor Jorge falava, eu era bem criança nisso, pastor da Assembleia de Deus, e ele falava que crente é igual boi. Se o boi soubesse da força que tem, ninguém dominava ele. Verdade. Verdade. Tem quantos crentes aqui que tem a força de um boi, de um elefante, que é o mamífero mais forte considerado. E, não obstante, você vai em circo, tem lá um elefante preso por uma correntinha de nada. Por quê? Porque trabalharam a mente dele. A mente dele foi trabalhada para ficar naquela dependência. Então, você talvez seja isso. Um boi, um elefante, com muita força, porém você não tem consciência do que você é. E você precisa ter essa consciência. De que forma? No enjoelhado, orando a Deus. Sabe para quê? Para que o diabo não torne você, nem ninguém da sua casa, presa fácil. Não, senhor, você não pode permitir isso. Mas como é que eu não vou permitir isso? Na medida que o meu entendimento seja cheio de Deus. Esteja contagiado com a graça e o poder de Deus. Fora isso, eu não dou conta. Um simples monge conseguiu desmontar o império todo. E olhem um detalhe, John Hus, nascido na República Tcheca, foi condenado por heresia no dia 6 de julho de 1415. Olha que coisa interessante. Ele foi queimado na fogueira, mas antes de morrer, olha o que esse cara falou. Hoje vocês assarão um ganso magro. John Hus falando dele. Mas em 100 anos vocês vão ouvir um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede segurá-lo. John Hus profetizou isso. 100 anos depois, quem nasce? Martim Lutero. Nasce Martim Lutero. E ninguém conseguiu destruir esse homem. E olha que tentaram, hein? Olha que tentaram, olha que tentaram. Martim Lutero graduou-se em doutor em teologia e foi recebido no Senado da Faculdade Teológica com título de doutor em Bíblia, em 1515, exatamente 100 anos depois da morte de John Hus, foi o ano que Lutero começou a lecionar sobre a Epístola de Paulo, de Romanos. Olha que coisa impressionante, como é que Deus trabalha de forma maravilhosa. Foi aí que, convencido da justificação pela fé, com base em Romanos 1,17, esse cara começou a lecionar a Epístola de Romanos, e ele começou a ler essa epístola. E esse capítulo, primeiro, verso 17, impactou esse cara. Olha o que é que diz o versículo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. E quando ele leu esse texto, isso impactou ele, mudou a história dele. Por isso que você não pode perder tempo, estando aqui na casa do Senhor, numa reunião de oração, seja qual for, você vai saber que em um dado momento, você pode ser impactado com uma palavra, um versículo, que vai fazer você a ser desafiado, vai levar você a ser desafiado, a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor, a ser alguém que possa fazer diferença. E isto é importante para nós. Olha aqui, a autoridade da igreja não se encontra no poder de demonstrar, mas na demonstração de poder. É diferente. É o que nós precisamos. A igreja tem esse poder de demonstrar e fazer diferença, porque é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Certo? Você não pode simplesmente criar e ter essa rotina de ir e vir aqui na igreja. Vem, senta, levanta, vai embora, canta uma música, depois gosta de uma, não gosta de outra. Eu gosto de ouvir fulano, de ciclano, já não gosto tanto. Aí, Isso não é funcional para nós. Você não pode ter essa ideia de sair da sua casa para vir aqui e aqui você ser agradado. E aqui você sai, você fala assim, eu quero ir para a igreja para me ser tocado. Não. Você tem que sair da sua casa com esse sentimento e pensamento. Sair da sua casa e vir aqui para quê? Prestar um culto de adoração a Deus. A hora que você mudar essa linha de pensamento, e não importa qual a música que é cantada, não importa quem está ministrando, mas a sua devoção, o seu entendimento, ele é cristalino. E no que você entende isto, de vir aqui prestar um culto de adoração a Deus, é onde que Deus se move. É onde que Deus age na sua vida. É onde você é tocado, onde você é curado, onde você é sarado, onde você é liberto, aonde as coisas de forma maravilhosa acontecem. Você consegue entender isso? Isto para nós é importante. Certo? Você não tem noção o que é um homem de oração, o que é um homem de Deus, que gasta tempo com o Senhor. Eu estava lendo a história de um camarada chamado, um pastor inglês, chamado Smith Wigglesworth. Ele tinha uma esposa, que sua esposa chamava Polly. Ele era um pregador, no meados do século XIX e no início do século XX ele veio a morrer. Ele pregava muito o evangelho, ele era um camarada avivalista de oração, o cara gastava horas e horas e horas e horas orando, realmente o camarada era extraordinário. Um belo dia, Smith saiu para pregar, cumpriu algumas agendas, e já no meio do caminho, cumprindo as suas agendas, alguém chega para ele e diz para ele, olha, a sua esposa Polly morreu. E ele volta para sua casa, e quando ele chega lá no quarto onde Polly estava morta, já fazia 2 dias que ela estava morta lá no quarto. Ele olha para ela, coloca as mãos sobre ela, olha o que ele fala, o que ele faz. Morte, em nome de Jesus, desista dela. Imediatamente, os olhos de Polly abriu. E ela disse, eu estou muito bem onde estou, me libera. Aí a história conta que ele chorando, bastante emocionado e sentindo tudo aquilo ali, ele diz para ela, minha querida, se o Senhor quer, se assim o Senhor quer, não vou prender você. A história conta que ele a beijou carinhosamente e disse, até breve. Polly novamente fechou os olhos e partiu. Você consegue entender isso? Que nível de comunhão com Deus um homem consegue chegar? De tal forma que a morte, que é o maior inimigo do ser humano, consegue desistir pela oração de um homem. Agora, talvez você possa estar pensando, puxa vida, isso é coisa
do passado, isso é coisa que aconteceram com esses homens. Gente, não. Isso é coisa que pode acontecer hoje com você. Pode acontecer com a gente. Nós precisamos de retornar a isso. Nós precisamos desse nível de fé, desse nível de entendimento, para podermos exercer a autoridade que Deus tem para a minha e para a sua vida. Eu coloquei aqui, Jamie Bonds, nunca a igreja precisou mais do que agora, daqueles que possam levantar em todos os lugares memoriais do poder sobrenatural de Deus. Memoriais de respostas à oração. Memoriais de promessas cumpridas. Sabia disso? Nós precisamos disso. Começar a levantar memoriais, escrever memoriais de promessas cumpridas, memoriais de respostas de oração. Isso para nós é fundamental. Porque se nós não começarmos a escrever esses memoriais, a nossa fé vai fragilizando. Porque todo milagre, primeira coisa que acontece, ele glorifica a Deus. Segundo, edifica a minha fé, edifica a sua fé. Por isso que é importante. Alguém disse que a fé ri das impossibilidades. Verdade. A fé consegue rir das impossibilidades. Porque as impossibilidades é coisa nossa. É coisa que está no campo natural. Mas vencer essas impossibilidades já é um outro nível, já é um nível do sobrenatural. E o nível do sobrenatural, você não vai chegar lá, cheio de pecado, cheio, fazendo um monte de coisas erradas. Não, não vai, não consegue. Não tem jeito. Para nós experimentarmos esse nível do sobrenatural, nós precisamos de gastar um tempo com Deus. Vale a pena? Vale a pena. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa interessante, que a fé permite que a alma vá além daquilo que os olhos podem ver. Sabia disso? A fé permite que a minha alma vá além daquilo que os meus olhos naturais possam ver. Se você não consegue enxergar além disto, você está muito natural, muito limitado. Muito limitado. Por que as pessoas cedem fácil para o pecado e cedem fácil para as coisas do mundo? Ou cedem fácil para o diabo? Porque os seus olhos estão limitados, muito limitados. Você não consegue enxergar além disto. Você não consegue perceber, certo? Que Deus pode mover na natureza a seu favor. Como é que um homem, um único homem, decide por uma nação que vai chover ou não vai chover? Fala para mim. Só que esse não era um homem normal. Era um homem que tinha uma vida extraordinária em Deus. Eu posso ter? Posso. Você pode ter? Pode. Basta que você comece a priorizar a sua vida. Esses dias atrás eu achei até interessante, eu fiquei até meio chocado, porque eu conversava com uma pessoa que eu conheço há algum tempo, e eu tenho tentado evangelizá-los e trazê-los na igreja. Eles já vieram aqui algumas vezes, mas todas as vezes que eu os chamo para vir à igreja, eles dizem a mesma coisa. Olha, é muita coisa que a gente faz, a gente trabalha demais, a gente trabalha muito, e não sei mais o quê. Eu falei assim, gente, sejam cuidadosos. Cuidado. Sejam cuidadosos. A gente precisa aprender a priorizar o nosso tempo com Deus. Nós vamos tentar, está meio difícil, mas nós vamos tentar. Eu falei assim, olha, uma coisa é certa, se você não arrumar tempo para Deus agora, daqui a pouco, se você adoecer, como é que vai fazer? Mas tá, beleza. Gente, para que eu fui falar isso? 2 semanas depois, agora, no carnaval, a mulher infarta. Infartou. Só que eu não desejei isso para ela, não. Eu só alertei. Está lá sem fazer nada, não pode pegar uma pena. Nada. E a vida continua. A vida continua. E eu te pergunto, e aí? E aí?
E aí? Então aprenda. Quando eu fiz um seminário na igreja da Willow Creek, em Chicago, Estados Unidos, eu vi lá um testemunho do presidente da Coca-Cola. Eu quero encerrar contando esse testemunho. O cara era presidente mundial da Coca-Cola. Ele foi convidado para dar uma palavra. 40 minutos só que tinha para falar. Não era porque ele era o presidente da Coca-Cola. Então ele começou a falar, falando, e ele dizendo que ele era professor de escola bíblica dominical, lá na igreja de Atlanta, na igreja batista de Atlanta. E ele dava aula, Flávio, para 40 homens, só. Ele diz que em todo o período de presidente da Coca-Cola, ele nunca faltou um compromisso dele na sala de aula. E ele diz que não poucas as vezes ele deixou de almoçar, de jantar, com reis, príncipes, presidentes, primeiros-ministros e grandes empresários. E não poucas das vezes também ele saía direto do aeroporto de Atlanta e ia direto para a sala de aula. Ele diz que todo esse período como presidente mundial da Coca-Cola foi o período que mais a Coca-Cola deu lucro. Talvez você tenha tomado Coca-Cola demais nesse tempo. Porque tinha um crente lá, fazendo a coisa certa para Deus, e Deus então honrando o cara. E ele falando para milhares de empresários ali. Então você consegue perceber, quando você entende como é que funciona o mundo espiritual, você não passa a ser escravo de nada desse mundo. Porque Deus não te dá as coisas para você se tornar escravo daquilo que Ele te dá. Deus te dá as coisas para você ser dono, ser senhor, e não servo. Deus não te dá riqueza para você se tornar escravo da riqueza. Deus não te dá um grande negócio para você se tornar escravo desse negócio. Se você se torna escravo desse negócio, você não é servo do Senhor, você é servo do seu negócio. E se você é servo do seu negócio, uma hora esse trem vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque o seu Senhor não é o Senhor, é o seu negócio. Se é o seu negócio, vai dar ruim, porque tudo depende dele. Como é que você está bem agora, daqui a pouco você morre? Você infarta. E Deus foi tão fiel, que Deus está cuidando da irmã. Né? Você não vai morrer não, fica tranquila. Está falando até baixinho. Não, pode falar alto, não vai afetar em nada não. Porque a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Então não é isso que pode segurar você. Se você quer se tornar escravo, seja escravo dele. E não em nada daquilo que ele vai colocar na sua mão. Amém? Vamos nos colocar de pé.